E se eu te dissesse que existe uma Torá verdadeira e uma falsa, e que milhões seguem a segunda sem saber? E se a fé de muitos estivesse baseada em interpretações adulteradas, tradições humanas e um sistema que contradiz a vontade de Yahweh? A verdadeira Torá, tanto escrita quanto oral, foi dada desde Adão, passada por Noach, Noé, Avraham, Abraão e Moshe, Moisés. Mas uma falsa Torá surgiu, rivalizando com a verdade. Quem a criou? Quem a denunciou? Shaul e Yahushua enfrentaram essa corrupção, mas suas palavras foram mal compreendidas. Chegou a hora de revelar o que muitos ocultam. Bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, onde desvendamos as distorções religiosas e resgatamos a verdade de Yahweh. Hoje, vamos expor a falsa Torá, sua origem, seus criadores e quem ousou enfrentá-la com coragem. Comente abaixo. Eu escolho a Torá verdadeira de Yahweh. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Esta jornada vai abrir seus olhos como nunca antes. Para compreender a existência da falsa Torá, é preciso primeiro reconhecer que Yahweh sempre comunicou suas instruções ao homem desde os primeiros tempos. A Torá verdadeira não começou apenas com Moshe, Moisés. Desde Adão, Yahweh transmitiu sua vontade oralmente, e ela foi preservada por homens justos como Noach, Noé, Avraham, Abraão, Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó e, finalmente, Moshe, Moisés, que a recebeu tanto por escrito quanto por revelação contínua. Essa Torá oral original era pura, espiritual e totalmente alinhada com a Torá escrita. Porém, com o tempo, após o exílio na Babilônia e a influência de culturas estrangeiras, surgiu um segundo sistema paralelo, uma versão corrompida da Torá oral. Esse sistema foi criado por homens que, embora afirmassem ser guardiões da verdade, estavam mais interessados no controle social e religioso do povo. Essa é a falsa Torá. Diferente da verdadeira Torá oral, que se harmoniza com os princípios eternos de Yahweh, a falsa Torá oral se manifesta na forma de interpretações humanas, tradições rabínicas sem base divina e decretos que contradizem abertamente os mandamentos da Torá legítima. Um dos maiores exemplos dessa distorção está no próprio Talmud babilônico, onde encontramos doutrinas e interpretações que colocam os rabinos acima da própria voz celestial. Em Bava Metzia, é uma das 7 seções do Talmud 59b, encontramos um episódio chocante. Rabi Eliezer provou estar certo, mas os outros não o aceitaram. Uma voz do céu interveio dizendo que ele estava certo. Rabi Yehoshua respondeu: a Torá não está mais nos céus. Esse trecho reflete exatamente o espírito da falsa Torá. A soberba de um sistema que pretende invalidar a autoridade direta de Yahweh em nome da autoridade rabínica. Yahushua denunciou duramente essa distorção. Em Matityahu, Mateus 23:1-4, ele declara: os escribas e os perushim, fariseus, se assentam na cadeira de Moshe, Moisés, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Aqui, Yahushua não está condenando a Torá de Moshe, Moisés, mas sim os acréscimos dos líderes religiosos, a falsa Torá. Ele enxergava claramente como essa estrutura havia se tornado um peso que afastava o povo de Yahweh. A verdadeira Torá é simples, justa e espiritual. Já a falsa Torá é uma teia de tradições que transformam a emuná, fé, em um jugo opressor. Yahushua declara em Yochanan, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como o povo poderia ser liberto se seguia uma religião baseada em regras humanas e não na verdade de Yahweh? Shaul, conhecido como Paulo, viveu grande parte de sua vida como defensor da falsa Torá.
Em Gálatas 1,14, ele confessa: Na Yehud avantajei-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Não era a Torá de Yahu que ele seguia com tanto zelo, mas as tradições humanas. Quando Shaul se encontrou com Yahushua, sua visão espiritual foi restaurada, literalmente. Ele compreendeu que as tradições que antes considerava sagradas eram obstáculos à verdadeira justiça de Yahu. Em Filipenses 3, 5, 8, ele diz: Quanto à Torá, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da comunidade. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por causa do Mashiach, Messias. A falsa Torá, portanto, não é uma mera falha de interpretação. Ela é um sistema consciente de controle, que se apresenta como sagrado, mas contradiz a essência da Torá de Yahu. É como um veneno disfarçado de cura. Um outro exemplo claro está nas tradições em torno do Shabat. A Torá de Yahu ensina que é um dia de descanso e santificação, mas a falsa Torá o transformou em um campo minado de proibições rabínicas. A Mishnah, ensino, lista 39 categorias de trabalho proibido no Shabat, a maioria delas nunca citada por Yahu. Yahushua, por curar no Shabat, foi perseguido. Em Yoshanan 5,16, lemos: E por isso os Yahudins perseguiam Yahushua, porque fazia essas coisas no Shabat. Mas curar é quebrar o Shabat? Segundo a falsa Torá, sim. Segundo Yahu, absolutamente não. É esse sistema, baseado em distorções, tradições e acréscimos, que foi combatido por Yahushua e Shaul. Um sistema que persiste até hoje, confundindo as mentes e desviando corações. No próximo bloco, vamos entrar mais fundo nos confrontos diretos entre Yahushua e os representantes da falsa Torá, e como essas discussões revelam o conflito espiritual mais profundo de todos os tempos. Yahushua não era apenas um mestre da Torá. Ele era a expressão viva da vontade de Yahu. Por isso, sua autoridade chocava os líderes religiosos que se baseavam na falsa Torá, um sistema de regras humanas travestidas de santidade. Seu ministério foi marcado por confrontos diretos com os perushim, fariseus, escribas e mestres da lei, que haviam construído uma estrutura religiosa que aprisionava em vez de libertar. Um episódio revelador ocorre em Matityahu, Mateus 15, 1-9. Os perushim, fariseus, o confrontam por seus discípulos comerem sem lavar as mãos. Uma tradição, não um mandamento da Torá de Yahu. Yahushua responde com firmeza: Por que transgredis vós também o mandamento de Yahu por causa da vossa tradição? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O sistema rabínico havia transformado rituais externos em critérios de pureza, ignorando completamente o estado interior do coração, o verdadeiro foco da Torá. O problema não era a higiene, mas a substituição da obediência autêntica pela formalidade vazia. Yahushua não questionava a Torá, pelo contrário, ele a defendia com paixão, mas ele fazia distinção clara entre os mandamentos de Yahu e as tradições criadas por homens. Essa distinção é essencial para entender a diferença entre a Torá verdadeira e a falsa Torá. Outro episódio central está em Yoshanan, João 9, quando Yahushua cura um homem cego de nascença no Shabat. A cura foi uma demonstração clara da compaixão de Yahu, mas os perushim, fariseus, não enxergaram o milagre, só viram uma violação do Shabat, segundo suas tradições. No verso 16, eles dizem: Este homem não é de Yahu, pois não guarda o Shabat. Mas qual Shabat? O Shabat da Torá ou o Shabat adulterado pela tradição rabínica? Yahushua nunca quebrou a Torá. O que ele violava eram os regulamentos da falsa Torá,
que impediam até mesmo um ato de misericórdia. Esse confronto é ainda mais visível em Matityahu 23, onde Yahushua lança uma série de ais contra os líderes religiosos. No verso 23 ele diz: Ai de vós, escribas e perushim, fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais os preceitos mais importantes da Torá: a justiça, a misericórdia e a emuná, fé. A falsa Torá se preocupa com detalhes superficiais, mas ignora o que Yahu mais valoriza. É uma caricatura da espiritualidade, centrada em rituais, regras e aparência, mas desprovida de verdade, luz e transformação interior. E o que dizer de Shaul? Antes de conhecer Yahushua, ele era um defensor radical desse sistema. Em Maasim, Atos 22:3, ele diz: Fui instruído aos pés de Gamliel, conforme a estrita observância da Torá dos nossos pais, sendo zeloso por Yahu. Mas ao ter um encontro real com Yahushua no caminho de Damasco, ele compreende que havia dedicado sua vida à defesa de algo corrompido. Sua transformação é tão radical que ele passa a denunciar o próprio sistema que antes defendia. Em sua carta aos Gálatas, Shaul confronta diretamente aqueles que queriam impor elementos da falsa Torá sobre os seguidores de Yahushua. Em Gálatas 1:14 ele admite: Na Ehude, avantajei-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E em Gálatas 2:4, ele denuncia os que queriam espiar a liberdade dos que estavam em Mashiach, Messias. Por causa dos falsos irmãos que se introduziram com dissimulação para espiar a nossa liberdade que temos em Mashiach, Messias, Yahushua, a fim de nos reduzir à escravidão. Note a palavra, escravidão. Para Shaul, a falsa Torá não era liberdade, mas prisão. Ela era uma volta ao jugo, ao medo, à aparência de santidade sem transformação. É por isso que em Colossenses 2:8 ele adverte: Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Mashiach, Messias. Aqui, Shaul não se refere à Torá de Yahu, mas às tradições dos homens. Exatamente a mesma falsa Torá combatida por Yahushua. Shaul entendia que, ao invés de conduzir o povo à retidão, essas tradições criavam um ciclo vicioso de culpa, medo e esforço humano. Elas anulavam a emuná, fé, substituindo o relacionamento com Yahu por um ritualismo vazio. É também por isso que ele escreve, em 2 Timóteo 3:5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa é a essência da falsa Torá. Ela imita a santidade, mas nega o poder de Yahu para transformar vidas. Yahushua e Shaul não estavam propondo uma nova religião, nem abolindo a Torá. Estavam limpando o caminho, removendo os espinhos religiosos criados por homens e restaurando o verdadeiro propósito da instrução de Yahu. Em sua essência, a verdadeira Torá aponta para justiça, misericórdia, emuná, fé e obediência. A falsa Torá, por outro lado, promove ego, controle, aparência e condenação. Neste ponto da jornada, já fica claro que os embates entre Yahushua, Shaul e os líderes religiosos não foram apenas debates teológicos, mas verdadeiras guerras espirituais entre dois sistemas opostos. Um revelado por Yahu desde Adão e outro criado por homens para usurpar a autoridade divina. No próximo bloco, vamos explorar como essa falsa Torá se perpetuou ao longo dos séculos e de que forma ela ainda opera hoje, inclusive em diversas denominações religiosas modernas. Você verá que o conflito entre verdade e falsidade ainda está bem vivo. Para entender a permanência e o poder da falsa Torá nos dias atuais, precisamos primeiro reconhecer que ela não é apenas um conjunto de regras distorcidas, mas sim
um sistema espiritual organizado, um tipo de contra-Torá arquitetada para competir com a verdadeira instrução de Yahu. Sua origem, embora marcada por líderes religiosos da época pós-exílica, encontra raízes mais profundas na própria inclinação humana por controle, domínio e vaidade espiritual. A Torá verdadeira, passada desde Adão até Moshe, Moisés e os profetas, tinha um caráter de conexão íntima com Yahu, instruindo o povo a viver em justiça, pureza e verdade. No entanto, a falsa Torá nasce do medo de perder o controle sobre o povo e da arrogância de reinterpretar o que Yahu já havia tornado claro. O primeiro grande marco histórico dessa distorção institucionalizada foi a compilação da Mishnah por Yehudá Hanassi, Judá, o príncipe, no século II depois de Cristo. A Mishnah é uma coletânea de leis e interpretações rabínicas que mais tarde seria comentada e expandida no Talmud babilônico, composto entre os séculos III e V depois de Cristo. Esse conjunto de textos tornou-se para o judaísmo rabínico mais autoritativo do que a própria Torá escrita. Embora muitos pensem que o Talmud é apenas uma tradição oral, a verdade é que ele representa uma teologia completamente paralela. Há declarações que confrontam diretamente os ensinamentos da Torá de Yahu e até zombam do próprio Mashiach, Messias. O Talmud, por exemplo, afirma em Sanhedrin, Sinédrio 46ª, que Yahushua foi um feiticeiro e que foi corretamente condenado. Esse tipo de conteúdo evidencia que a falsa Torá não apenas distorce, mas também rejeita e persegue a verdade revelada. Além disso, textos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto revelam indícios de um embate entre duas formas de judaísmo no período do Segundo Templo. Os essênios, grupo separado e contrário à liderança de Yerushalayim, denunciavam os sacerdotes do templo como corruptos e afirmavam que a Torá estava sendo manipulada. Eles esperavam um mestre da justiça, uma figura semelhante à missão de Yahushua, e condenavam o sacerdote ímpio, possivelmente referência ao sumo sacerdote oficial controlado por Roma. Esses manuscritos mostram que o conflito entre a Torá verdadeira e sua versão corrompida já era denunciado por grupos fiéis muito antes da era messiânica. Nos dias atuais, a falsa Torá se apresenta de várias formas. Em muitas comunidades religiosas, até mesmo fora do judaísmo, encontramos práticas, dogmas e doutrinas que se originaram nesse sistema corrompido e continuam a ser ensinados como se fossem parte da vontade de Yahu. Por exemplo, o legalismo extremo, o julgamento pela aparência, o ritualismo vazio e a substituição da revelação espiritual por um sistema de regras frias. Yahushua já alertava para esse engano em Yohanan, João 5:45, 47. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moshe, Moisés, em quem vós esperais. Porque se cresceis em Moshe, Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Yahushua deixa claro, quem verdadeiramente entende a Torá de Moshe, Moisés, inevitavelmente reconhecerá o Mashiach, Messias. A falsa Torá, portanto, só é aceita por aqueles que, mesmo professando conhecer a verdade, não discernem a voz de Yahu. Isso ocorre porque o sistema da falsa Torá ensina a confiar nos homens, rabinos, escribas, autoridades religiosas, em vez de buscar discernimento direto por meio da emuná, tifé, da oração e do estudo com o Ruach HaKodesh. Shaul também profetizou esse tipo de engano. Em 2 Tessalonicenses 2:10-12, ele fala de um tempo em que muitos seriam entregues à operação do erro, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Yahu lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira.
Essa operação do erro se manifesta hoje na forma de tradições religiosas altamente estruturadas, com aparência de piedade, mas que negam a transformação espiritual real. Não é apenas o judaísmo rabínico que perpetua a falsa Torá. Muitas correntes religiosas modernas fazem o mesmo, pregando regras humanas, rituais vazios, fórmulas de pureza e exigências exteriores, enquanto o coração permanece longe de Yahu. Outro sinal claro do poder da falsa Torá está na sua resistência à correção. Ao longo da história, homens que ousaram denunciar o sistema foram perseguidos, silenciados ou mortos. Yahushua foi crucificado. Shaul foi preso e açoitado inúmeras vezes. Muitos dos primeiros seguidores do caminho foram expulsos das sinagogas e até executados. A falsa Torá não tolera ser desmascarada, pois sua existência depende do engano e da cegueira espiritual. O próprio Yahushua profetizou esse comportamento em Yochanan 16:2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Elohim. A falsa Torá, portanto, é religiosa, mas não é espiritual. É institucional, mas não tem vida. Ela opera como uma anti-Torá, desviando o povo de Yahu para estruturas dominadas por homens, tradições e dogmas. Por isso, Shaul escreve em Gálatas 5:1: Para a liberdade foi que o Mashiach, Messias, nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Esse jugo não é a Torá verdadeira, mas sim a versão falsificada, pesada, cega, fria. A falsa Torá aprisiona, a verdadeira liberta, a falsa acusa, a verdadeira transforma, a falsa exige obediência cega, a verdadeira inspira amor, temor reverente e emuná, fé viva. Nos próximos blocos, veremos como esse sistema ainda influencia até mesmo o cristianismo moderno, que muitas vezes replica os mesmos erros dos antigos fariseus, apenas com uma roupagem diferente. Também responderemos à pergunta: como distinguir a verdadeira Torá da falsa Torá hoje? Agora que já exploramos em profundidade a origem, evolução e confrontos envolvendo a falsa Torá, é hora de fazer uma pausa e refletir. O que tudo isso significa para nós hoje? Como essa revelação impacta nossa emuná, fé, nosso caminhar com Yahu e nossa busca pela verdade? Para fechar esse ciclo de revelações, vamos recapitular os principais pontos e, acima de tudo, aprender como distinguir a luz da escuridão, a Torá verdadeira da falsa. A Torá de Yahu foi entregue em fidelidade desde os dias de Adão, preservada por homens íntegros como Noé, Avraham, Abraão, Yaakov, Jacó e Moshe, Moisés. Tanto a Torá escrita quanto sua porção oral verdadeira foram orientadas pelo Ruach HaKodesh e mantidas puras, até que, por meio de interesses políticos, religiosos e carnais, começaram a surgir interpretações deturpadas. Essas interpretações deram origem a um novo sistema, uma falsa Torá que pretendia substituir o relacionamento direto com Yahu por um sistema ritualístico, frio, manipulador e autorreferente. O que começou como precaução por parte dos rabinos após o exílio, como a criação de cercas ao redor da Torá, logo se transformou em controle. O medo de que o povo voltasse a pecar foi substituído pela soberba de querer controlar, como cada mandamento deveria ser observado, indo além do que Yahu havia dito. E quando a tradição dos homens se sobrepõe à voz de Elohim, nasce o engano. Yahushua denunciou esse sistema, chamou os líderes religiosos de hipócritas, sepulcros caiados, cegos guiando cegos. Mas ele não estava combatendo a Torá, ele combatia a distorção dela. Em Matit Ahiru 23:13, ele faz uma das declarações mais duras: ai de vós, escribas e perushim, fariseus, hipócritas,
porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Essa acusação é espiritual e profética. Ela denuncia que a falsa Torá impede o acesso à vida com Iarro. E mais grave ainda, seus defensores se acham os portadores da verdade, quando na verdade se tornaram obstáculos entre o povo e o Criador. Shaul, em sua missão pós-conversão, trabalhou para restaurar a simplicidade da emuná, fé, em Mashiach, Messias, combatendo as mesmas raízes de falsidade e escravidão religiosa que um dia defendeu. Em Gálatas 4:9, ele confronta diretamente os que estavam voltando a práticas que imitavam o antigo sistema rabínico, mas agora, conhecendo a Iarru, ou antes, sendo conhecidos por Iarru, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Essa é a essência da falsa Torá, um retorno ao que é fraco, pobre e sem ruach. Enquanto a verdadeira Torá vivifica, conduz à luz, revela o caráter de Iarru e transforma corações, a falsa Torá apenas impõe pesos, rituais, medo e aparência. Mas talvez a pergunta mais importante agora seja: como podemos, hoje, identificar a falsa Torá e nos manter firmes na verdadeira? A resposta está em 3 fundamentos espirituais. 1. Discernimento pelo Ruach HaKodesh. Nenhum livro, tradição ou mestre pode substituir o Ruach. É ele quem nos guia a toda a verdade. Yoshanan 16:13. A falsa Torá depende da obediência cega, a verdadeira da comunhão viva. 2. Conexão direta com as Escrituras, ler a Torá com reverência, buscando compreender seu espírito, não apenas a letra. A falsa Torá deturpa até mesmo os textos sagrados para justificar tradições. A Torá verdadeira se revela a quem busca com um coração puro. 3. Frutos de justiça, misericórdia e humildade. Como ensinou o profeta Mica em Mica 6:8. E o que Iarru pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Elohim. A falsa Torá se reconhece pelo orgulho, pela manipulação, pela arrogância dos que se dizem mais santos e oprimem os fracos. A verdadeira Torá, ao contrário, exala humildade, serviço, transformação e amor. A história mostrou que esse sistema corrupto se adaptou a várias religiões. No cristianismo, por exemplo, ele se manifesta na forma de dogmas rígidos, estruturas de controle clerical, imposição de regras sem base escritural e na idolatria de líderes. Em outras correntes, vemos a mesma operação de erro, tradições humanas substituindo mandamentos espirituais, com aparência de piedade, mas sem o poder vivificador de Iarru. Portanto, o confronto entre Yahushua e a falsa Torá não é apenas um evento do passado. É um chamado profético para cada geração. Ele nos convida a abandonar o peso morto da religião falsa e entrar na leveza da emuná, fé verdadeira, baseada na confiança, obediência sincera e transformação interior. Esse chamado se estende a todos, pois a libertação da falsa Torá não é um privilégio de estudiosos ou de uma elite espiritual. É um presente de Iarru para qualquer um que deseja a verdade. Yahushua declarou em Matit Yahu 11:28-30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A falsa Torá sobrecarrega, a verdadeira liberta. Ao encerrar esse bloco, deixamos a reflexão mais direta e prática possível. Qual Torá você está seguindo? Aquela viva, revelada por Yahu desde Adão e confirmada em Yahushua, ou a versão adulterada gerada por interesses humanos que ainda hoje escraviza milhões?
No próximo e último bloco, traremos uma conclusão profunda, com uma reflexão que conecta tudo o que foi exposto até aqui. Será um chamado final para retorno à Torá verdadeira e um alerta espiritual que poderá mudar vidas. Chegamos ao final desta jornada de revelação, mas na verdade isso é apenas o começo. O que foi exposto aqui não é apenas um estudo, uma análise histórica ou um confronto teológico. É um chamado de volta à verdade. Um chamado de volta à Torá viva, pura e eterna, revelada por Yahu aos patriarcas, confirmada em Moshe, Moisés, e manifestada plenamente em Yahushua HaMashiach, Messias. A falsa Torá que denunciamos não é apenas um documento rabínico ou um sistema religioso antigo. Ela é uma operação espiritual ativa, uma falsificação que visa imitar a verdade e aprisionar as almas. Essa falsificação tem aparência de santidade, mas está vazia de vida. Ela se apresenta como zelo, mas nasce do orgulho. Fala em nome de Yahu, mas o nega nas ações. Muitos foram enganados, muitos ainda estão. Mas como sempre, Yahu tem reservado um remanescente. Homens e mulheres despertos, sedentos, não por religião, mas por verdade, por justiça, por emuná, fé viva. A pergunta que fica agora é: qual caminho você escolherá? Você pode continuar seguindo a corrente da tradição humana, fazendo parte de um sistema que repete rituais e ensina mandamentos de homens como se fossem divinos. Pode continuar vivendo uma fé baseada em fardos pesados, medo e culpa. Pode até se sentir confortável nesse sistema, pois ele aplaude a aparência, mas ele mata o espírito. Ou você pode escolher a verdade, a Torá original. Aquela que transforma o interior antes do exterior, aquela que gera frutos e não aparências, aquela que aponta para Yahushua como o Mashiach, Messias, o único capaz de nos reconciliar com o Pai, a Torá que liberta. Não se engane, essa escolha tem um custo. Seguir a verdade exigirá coragem. Assim como Yahushua foi perseguido, você também será. Assim como Shaul foi mal interpretado, você também poderá ser. Mas a recompensa é incalculável, é vida eterna, é comunhão com Yahu, é paz que o mundo não pode dar. A moral desta história é clara: nem toda Torá é de Yahu, nem todo ensino que carrega o selo de sagrado tem origem divina. Discernimento é essencial. Obediência cega pode custar a salvação. A Torá verdadeira gera transformação interior. A falsa gera conformismo religioso. A Torá verdadeira nos aproxima do Pai. A falsa nos aproxima da instituição. A Torá verdadeira nos liberta do pecado. A falsa nos escraviza à tradição. Por isso, a reflexão final que deixo é esta: você está disposto a romper com tudo o que é falso para abraçar o que é eterno? Está disposto a enfrentar o julgamento dos homens para andar na justiça de Yahu? Está pronto para sair do sistema e entrar no reino? Se sua resposta for sim, então você faz parte da geração que será usada para restaurar o verdadeiro caminho. Uma geração de ousadia, revelação e santidade. Uma geração que não se curva ao sistema religioso, mas se prostra diante de Yahu com reverência e emuná, fé. Ao encerrar esse vídeo, quero te convidar a continuar essa jornada conosco. O canal Os Segredos da Torá é um espaço de estudo profundo, confronto espiritual e, acima de tudo, restauração. Aqui não buscamos agradar aos homens, mas sim obedecer à verdade de Yahu, mesmo que isso custe tudo. Assista também aos vídeos recomendados na tela final. Neles falamos sobre as doutrinas ocultas nos sistemas religiosos, as manipulações em nome do Mashiach, Messias, e revelamos outros mistérios que foram escondidos por séculos. Cada vídeo é uma chave, uma revelação, um passo a mais para a libertação. Antes de sair, escreva nos comentários: eu rejeito a falsa Torá,
Escolha a instrução verdadeira de Yahoo. Mostre que você está desperto, que você entende o peso dessa escolha, que você não vai mais aceitar fardos humanos, mas vai andar no jugo leve de Yahushua. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo, com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.